Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique Boni, instrutor de trekking. Continuando a série de vídeos sobre geoplanejamento de aventuras, hoje vamos falar sobre as funções básicas do CalTopo, ok? Antes da gente continuar, não esquece de dar o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E não esqueça de clicar no sininho para receber nossas atualizações, ok? O CalTopo é uma ferramenta baseada em web, uma aplicação baseada em web, com a função principal de criar mapas, de imprimir mapas, ok? E para imprimir mapas na escala que você precisa, do ambiente que você precisa, com as informações que você precisa para poder se ambientar com esse mapa físico impresso em mãos junto com uma bússola, você precisa colocar informações nesse mapa que vão te servir lá no momento que você estiver precisando do mapa com o mapa em mãos, né? Então, e a segunda função principal do CalTopo é permitir que você crie rotas, coloque informações sobre esse mapa, consiga explorar a região e imputar informações na forma de pontos, de traços, de rotas, de traçados, de track logs, de perímetros, né? E juntando tudo isso no final, você também consiga baixar, fazer o download dessas informações em formatos de arquivos georreferenciados, tanto para ser lido no Google Earth, né, arquivos em KML e KMZ, quanto para ser lidos em aparelhos de GPS, principalmente da Garmin, mais popular, principalmente aqui no Brasil, que são os formatos GPX, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que você faz é entrar no CalTopo, caltopo.com. Ele foi desenvolvido para o público norte-americano e ele possui inúmeras ferramentas aqui de mapa bases e informações, camadas de informações para estes mapa bases. Só que a maioria deles não funciona aqui no nosso país. Foram feitos, são informações geográficas, informações geoespaciais, camadas de informações georreferenciadas do território americano, né? Mas algumas coisas funcionam aqui, ok? Então, abrindo o CalTopo, a primeira coisa que você deve fazer é logar, ok? Logar, no meu caso aqui vou logar com o Facebook, e assim eu já consigo iniciar a manipulação de informações. Segundo ponto é ir para a área que eu quero trabalhar. Então vou por aqui, passa 4 MG. No campo de busca também é possível colocar coordenadas aqui, não só nomes de cidade, ok? A terceira informação é escolher o mapa base. Então eu recomendo, embora você possa usar os mapas bases do Google, né? A base de mapa do Google, a camada de terreno do Google, a camada de satélite e a camada híbrida, né, que mescla mapa, informações topográficas junto com a camada de satélite, para você ver o viário, para você ver informações de localização, né? Só que a camada do Google ela não serve para impressão. Eu tenho um vídeo que mostra como é feito, como é criado, que explica direitinho o processo de impressão de mapas de forma mais detalhada pelo CalTopo. Como o objetivo desse vídeo aqui é só falar das principais funções básicas do CalTopo,
Para você que quer aprofundar um pouquinho mais na impressão de mapas do Caltopo, eu sugiro ver meu vídeo sobre utilizando o Caltopo para imprimir mapas, ok? E você também pode utilizar o mapa base do OpenStreetMap. Então, em busca dessas, para que você visualize o território, tenha a visualização espacial do mapa da região e consiga trabalhar as informações que você precisa, ok? Com a sua área localizada e a área que você pretende atuar, explorar na tela, seja no formato de satélite ou seja no formato de mapa topográfico, como aqui os dois exemplos citados, mapa base do Google ou mapa base do OpenStreetMap, e aí você começa a trabalhar. A primeira coluna aqui de ADD, para adicionar, a gente vai falar dessas funções principais, que é a função, por exemplo, adicionar marcador. Adicionar marcador é adicionar um ponto. Tá vendo? Cliquei lá em adicionar marcador e nesse ponto eu posso colocar aqui tanto manualmente com o mouse a localização desse ponto, ou posso colocar as coordenadas desse ponto para onde ele quer ir. Então, com um ponto eu cliquei aqui a informação. Adicionar mais um ponto. Ok. Eu posso depois alterar a cor desse ponto, posso alterar o estilo desse ponto. Posso alterar a maneira que essa informação é colocada, né? E assim vai. Vou daqui dar OK. O segundo exercício, a função de linha. Então, adicionar linha é exatamente isso que ele faz. Você insere um traçado, desenha um trajeto. Ele trabalha nos dois formatos, ou no formato manual, onde você vai desenhando manualmente a linha que representa o track log que você quer fazer, ou a rota que você quer fazer, mas ele também permite que nos caminhos roteáveis, né, você estabeleça uma rota automática. Isso é muito interessante para usar vias de acesso, né? Usar logradouros, avenidas, estradas, né? E algumas trilhas que são roteadas também permite. E os caminhos que não são roteáveis a gente desenha manualmente. Ok? Então acabei desenhando aqui utilizando a função adicionar linha, para você ter uma ideia de como é que funciona. A função adicionar buffer, ela é muito parecida. Deixa eu remover aqui. A função de adicionar buffer é quase que a função de criar uma área, criar um polígono, né, para que você possa trabalhar alguma informação dentro desse perímetro. Adicionar polígono. Você também tem a função adicionar pasta, e aí é a dica: antes de você criar qualquer trabalho, você cria uma pasta sobre
específica onde você consiga depois colocar todas as informações que você for criando dentro dessa pasta. Tá vendo aqui que eu estou reeditando essas informações que nós criamos aqui. E jogando essas informações dentro da pasta que eu criei aqui. Tá vendo? Por que é importante colocar na pasta? Porque na hora que você salvar, na hora que você precisar salvar, você vai salvar a pasta e tudo que estiver dentro dela. Você não lida só com uma informação, só com um ponto. Quando você faz um geoplanejamento, quando você faz uma exploração territorial, uma exploração no mapa, uma marcação no mapa, você usa várias camadas de informações. Às vezes mais de uma trilha, às vezes mais de vários pontos, às vezes uma área, né? E tudo que você jogar dentro da pasta, na hora que você for salvar ou na hora que você for exportar, você vai usar as informações que estão todas dentro daquela pasta. Se elas não estiverem na pasta, na hora que você salvar, vai ter que salvar uma por uma, né? Cada ponto, cada linha, cada traço, né? Então nós temos essa função também, onde você coloca acho que ela não pegou aqui a função de range, que é aqui, tá, que é a função de perímetro. Vamos colocar aqui um perímetro de 500 metros. Que é a função de perímetro. Ok? E a função de linha de direção, né? Ou linha de base. Você coloca aqui, por exemplo, eu quero jogar para 240 graus essa linha, 240 graus verdadeiros, uma distância de 500 metros. Então ele cria aqui uma linha de base. E assim você usa essa função. E setor, deixa eu deixar aqui de forma mais clara. A criação de setores é quando você quer, por exemplo, eu quero criar um setor entre o grau entre 10 graus e 50 graus a uma distância de 500 metros desse ponto. Então aí você cria setores de visada. Então é uma ferramenta que você pode utilizar quando você precisa trabalhar com setores de visada. Então é bem interessante. E uma vez que você coloque essas informações, então por exemplo, uma informação de ponto, eu quero obter informações de posição e elevação desse ponto. Ele vai me trazer as informações sobre a altitude, no caso aqui está em pés, e as informações sobre coordenada, desde coordenada militar, graus decimais, graus minutos, graus minutos e segundos, coordenadas em UTM, né? E a linha também me permite, deixa eu abrir aqui, ele está respondendo, ok, respondeu.
também me permite mostrar o perfil topográfico, o perfil altimétrico dentro desse caminho, né? Então essa é uma forma. E ele também me permite aqui embaixo, tá vendo? Acompanhar esse perfil topográfico na tela. Conforme eu for me movimentando aqui, ele vai me mostrando lá em cima esse perfil. Então essas são as principais funções de desenho do CalTopo, né? E uma vez que eu criei esses desenhos, fiz o mapeamento, fiz meu geoplanejamento, fiz a minha exploração, e eu quiser então baixar esses dados, por exemplo, para passar para o GPS ou para explorar no Google Earth, eu seleciono aqui, ó, Export, eu vou fazer o download dessas informações em GPS, em GPX, ou posso fazer essas informações em KML. Então um exemplo aqui, GPX, ele vai me dar tudo que eu coloquei aqui, né? Tanto dentro da pasta teste ou dentro da ou as outras camadas que eu criei, ok? Na parte de configuração, eu configuro ele para me mostrar as coordenadas lá em cima, coordenada principal, coordenada secundária, que é justamente esse campo aqui, né? Onde eu passo o mouse, ele me dá as configurações de coordenada. Se eu quero que ele ative a camada, ative a quadrícula do mapa, né? Isso pode ser útil em algumas funções. E ele também me permite que eu suba, caso eu já tenha, e eu preciso explorar essas informações, suba arquivos tanto em GPX quanto em KML. Então eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou subir dois arquivos, um arquivo da cabeça do touro e um arquivo do capim amarelo. Está aqui pensando, pergunta se pode importar. Ok, pode importar. Então ele me trouxe aqui dois arquivos como exemplo, um que eu baixei em GPX e outro que eu estou lendo em KMZ. Então eu consigo tirar informações, né, dessas, extrair informações desses arquivos. Topografia, distância, ok? E a última função, depois que eu trabalhei todas essas informações, a função para a qual o CalTopo foi desenvolvido, que é a impressão de mapas. Então eu vou lá mandar imprimir. E uma vez que eu escolho imprimir esses dados, eu começo a trabalhar na escolha da escala de impressão, se eu vou colocar grados em UTM, grados em graus decimais, se eu vou espaçar a grade em 500 metros ou 1 km, né? Se eu vou gerar PDF desse mapa, se eu vou gerar imagem, se ele vai ser formato retrato ou formato paisagem, e vou mandar o programa processar, a aplicação processar o mapa, ok? Enquanto ele processa, a gente vai dando uma revisada. Então as funções básicas do CalTopo é essa: é você permitir a impressão de mapas, tá aqui, ó,
Então ele acabou imprimindo com a declinação magnética, com uma escala gráfica, com as coordenadas tanto em UTM quanto em graus e minutos, né? Tem algumas informações de curva de nível, tem algumas informações sobre vegetação, então isso é bastante útil. Então nós vimos aqui que através do CalTopo a gente consegue fazer alguns trabalhos como se fosse no Basecamp, né, de exploração, de criação, ou do Google Earth, né, de criação de informações geográficas para gerar arquivo em GPX, gerar arquivo em KML, e consigo explorar a região alternando a base de informações com camadas de satélite, camadas de terreno, camadas de topografia, né? Camadas do Google ou camadas do OpenStreetMap. Ok? E a partir disso você escolher se essa sua produção de informações vai para o GPS, vai para o Google Earth, ou vai para o mapa físico, vai para a impressão, ou vai para todos. Vai para todos os caminhos. A vantagem de usar o CalTopo é que é uma ferramenta baseada em web. Se você tem acesso ao web no momento, você pode usar para fazer pequenos trabalhos ou trabalhos até mais elaborados de produção de mapa e de produção de caminhos, de produção de planejamento de rotas, né, de pontos, de exploração, conversão de arquivos, criação de arquivos, edição de arquivos para o seu GPS. É isso aí. Até o próximo vídeo.